Mateus capítulo de número 26. Hoje é amanhã de sexta-feira, manhã de Santa Ceia. Irmãos, não tem palavras, né, irmãos? Para a gente poder expressar mediante ao que Cristo não vai fazer, mas o que Cristo já fez. Nós não estamos aqui para esperar alguma coisa que vai acontecer. Nós estamos aqui para celebrar o que, pastor? O que já aconteceu. Nós não estamos esperando o Messias que vem morrer para nos salvar, não. O Messias já veio há 2000 anos atrás. Estamos aqui celebrando hoje o que aconteceu há 2000 anos atrás. E em breve Ele voltará na sua segunda vinda, gloriosa e poderosa, ao som de trombetas, buscar a igreja que está em comunhão com Ele. O que nós fazemos aqui uma vez por mês, tanto de manhã como à noite? Damos um foco na sua comunhão com Deus. O que é comunhão, pastor? Comunhão é relacionamento. Você tem que avaliar como anda o seu relacionamento com Deus. Quanto tempo você está dando para Ele? Como você tem tratado Ele? As coisas dEle? E você vai vendo mês após mês. Você vai se autoavaliando. Para quê? Para você chegar num ponto. Peraí, olha, daqui a pouco está acabando 2022. Como que eu comecei na fé em 2022 e como eu vou terminar na fé agora no final do ano e começar na fé em 2023? Você tem que olhar para trás, porque a Santa Ceia ensina a gente a olhar para onde? Para trás. E a gente lembrar do que Cristo fez. Não apenas o que Cristo fez há 2000 anos atrás, mas você olhar para trás e lembrar também de uma coisa: o que Cristo fez na sua vida. Você valoriza o que Cristo fez? Ou só quando você se converteu você tinha aquela empolgação, aquele ânimo, queria trazer pessoas para a igreja? Você sabe que quando a pessoa nova convertida, ela é a que mais ganha almas para Jesus. Então não é o quanto de conhecimento bíblico que você tem que vai fazer você ganhar alguém, não. É o nível de amor que você tem, paixão pelo Senhor. Quem se converte no mesmo dia, já quer contar para a família, já quer chamar as pessoas para a igreja, já vai buscar os amigos, já vai falar para as pessoas, vai falar o quê? O que Cristo fez com ela, e o que Cristo pode fazer na vida das outras pessoas. Então essa empolgação, essa alegria não pode se apagar. A Santa Ceia foi criada pelo Senhor Jesus para isso, para lembrar você do dia que você entregou sua vida para Ele, lembrar você do amor que Jesus tem por você. E como bem disse o pastor aqui, nós não podemos olhar para as pessoas, porque as pessoas elas vão nos decepcionar, as pessoas vão nos criticar, as pessoas vão fazer de tudo para a gente parar. Mas nossa fé não está nas pessoas, a nossa fé está na palavra, a nossa fé está no Senhor Jesus. Então fica firme na palavra, que você vence. Avalia hoje, na hora que você estiver ceando aqui, avalia a sua vida com Deus. Veja realmente se você está praticando o primeiro grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. A palavra diz assim, Mateus 26, 40 e 41. Está muito escuro ou está bom assim? Se alguém quiser que acenda, é só avisar. Levanta a mão, eu prefiro aceso, mas fica mais confortável, não fica? Fica. Diz assim a palavra: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está o quê? Repita comigo isso bem forte: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos orar? Amado e querido Deus e Pai, revela a Tua palavra aos nossos corações. Não deixa ninguém, absolutamente ninguém aqui indeciso, incrédulo, perturbado. Nós anulamos e repreendemos toda dor de cabeça, perturbação, inquietação, tristeza, angústia, desânimo. Saia do nosso meio, em nome de Jesus.
Que o Espírito Santo venha com um bálsamo de alegria, de conforto e fortaleza, e que possamos ouvir e entender e crer na sua santa palavra. Amém. Eu já usei esse versículo da palavra de Deus em algumas ocasiões da minha vida. Eu acredito que você já também. Quando você se vê pecando, quando você se vê errando, falhando, e até quando você se vê dando desculpas por que você falhou, por que você errou. E nós usamos esse texto justamente dizendo que, olha, o espírito está pronto, mas olha, minha carne é fraca. Quem já usou isso? Só eu. Porque nós usamos muitas vezes a palavra de Deus para justificar os nossos próprios erros. Só que nós temos que entender bem claro o que significa o que Jesus está dizendo para nós. Ele está dizendo muito simples assim, olha, vamos entender o contexto do texto. Jesus está no Getsemane, e agora ele precisa dos seus discípulos para apoiar ele em oração, ou pelo menos estarem ali no mesmo espírito, né, acordados, juntos, ali com Jesus. A gente chama assim de espírito de oração. Você não está falando, você não está fazendo nada. Você está vendo a gente expulsar demônios de pessoas aqui. Você está vendo alguém orar no hospital por alguém, ou alguém fazendo alguma coisa. Você não está falando nada, mas você está no mesmo espírito. Você está no espírito de oração. Amém? Aí nós vemos aqui que Jesus passa por esse momento tão terrível, tão difícil. E a Bíblia fala que ele, nesse momento difícil, ele entendeu que não dava para ele orar com outras pessoas. Nós sabemos que Jesus sempre andava com Pedro e João, estava sempre ali, eles três, mas os mais próximos. Mas naquele dia, Jesus falou assim, ó, fica aqui, vigia aqui comigo, que eu vou orar ali na frente. Há coisa na nossa vida, irmãos, que não dá para orar com a esposa, não dá para orar com o marido, não dá para orar com os irmãos da igreja. Tem situações da nossa vida que é você e Deus, não tem ninguém, porque a outra pessoa não entende o que está sentindo, não entende o que você está passando, mas há alguém chamado Senhor Jesus, Espírito Santo, esse entende tudo o que você está passando. Então, sem você perceber, você vai estar ali sozinho, é você e Deus. Mas você quer que pessoas estejam te apoiando, no mesmo espírito, na mesma visão. E Jesus não foi diferente. Jesus poderia ter subido ali e falar, não, vocês ficam aqui embaixo, ninguém me acompanha, eu sou forte. Não, ele mostrou que ele precisava de pessoas. O que significa, pastor? Que nós estamos aqui para fazermos a nossa manutenção de comunhão com Deus, mas nós temos que aprender a ter comunhão com os nossos irmãos, ajudar uns aos outros, apoiar uns aos outros. Porque para a gente não ter apoio, lá fora está cheio, irmãos. Para meter o pau na gente, lá fora está cheio. Então aqui não é um lugar da onde nós temos que criticar um ao outro, é um lugar de nós apoiarmos uns aos outros. Mas ao invés disso, a igreja critica, a igreja massacra os seus irmãos. E aí, eu entendi melhor esse texto, lendo com muita clareza, e eu percebi que Jesus não está falando que a carne é fraca. Isso é um erro nosso de interpretação. A carne não é fraca. Jesus está dizendo, a carne é forte. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, a carne é fraca para quê? Para buscar a Deus. Mas ela é muito forte para pecar. É isso que Jesus está falando. Não adianta você falar, a minha carne é fraca, por isso eu pequei. Não, você pecou porque sua carne é forte. E quanto mais forte for a tua carne, mais você peca. Quanto mais forte você alimentar, buscar, é aquela historinha dos dois lobos dentro de você. Tem o lobo bom e o lobo ruim. Vai prevalecer aquele que você alimentar mais.
Então, se você não alimenta seu espírito, você alimenta a sua carne. E quando você alimenta a carne, o que prevalece é a carne. Porque ele diz, está dizendo que a carne é fraca. Ele está dizendo, olha, a carne é tão forte que ela consegue dominar você ao ponto de que você querer orar e não consegue. Você fala, eu vou orar, não consegue. Eu vou acordar de madrugada para orar, não consegue. Por quê? Porque a carne é forte. Então você tem que, se a carne é forte, você tem que agir com violência com ela. Você tem que ser na base da ignorância com ela. Porque pensa bem, tudo que é da carne, você não tem dificuldade em fazer. Se você que é jovem, já foi embalada, saiu a noite inteira, você ficou a noite toda lá, saiu 6 horas da manhã, parou numa lanchonete, tomou um lanche. Mas pega os jovens aí que saíram, põe aqui na igreja para orar, não aguenta 1 hora. Todo mundo já saindo de fininho, vai no banheiro 50 vezes. Tem pessoas que é assim no culto. A carne dele é tão forte que ele precisa levantar para beber água 3, 4 vezes num culto em 1h30. A carne dele é tão forte que fala assim, começa a espremer ele, se 2, 3 vezes no banheiro num culto. E aí quando você vê os homens que dizem acreditarem, quem crê em Deus aqui? Quem crê que Jesus morreu, mas ressuscitou, como cantamos no começo aqui? Você crê nisso? Não parece. Sabe o que parece? O povo que se diz crente, o povo que se diz evangélico. Uma vez está tendo uma conversa entre um evangélico, um protestante e um ateu. E o ateu conseguiu arrebentar com o evangélico protestante. Porque ele disse assim, olha, como pode vocês que dizem que tem um Deus vivo tratar o teu Deus como se ele fosse morto? E como que pode outras religiões que tem um Deus morto tratar ele como se fosse um Deus vivo? Quer ver que eu provo para você? Os muçulmanos oram 5 vezes por dia. Quantas vezes? Para a gente orar 1 vez no dia, 1 pau. É verdade ou mentira? Ou será que para mim isso é difícil? Às vezes eu pensava assim, por esses grandes pastores, homens de Deus, pessoas que fazem sinais, prodígios e maravilhas, eu acho que para eles orar é fácil. Só que de tanto ouvir, ler livros, eu entendi que para ninguém é fácil. Pelo contrário, se torna cada vez mais difícil. Você tem que aprender todo dia a matar a carne, todo dia dizer não para a carne e sim para o espírito. Então como que alguém que crê num Deus morto fala com esse Deus como se fosse vivo? Ele não tem vergonha de chegar meio-dia, apontar para Meca, colocar o tapetinho dele, não importa onde, ele vai lá e ora. Você tem vergonha que está perto de um amigo de orar antes de comer? Você nem ora antes de comer. Eu ensino. Você tem que orar. Não apenas agradecer como alguns fazem, mas você tem o poder de pedir assim: Senhor, purifique e santifique esse alimento. Se há algo mal, seja anulado em nome, porque na tua palavra diz que pela oração é santificado. Não é santificado porque você come, é santificado porque você ora. E se tiver veneno, alguma coisa maligna, será quebrada em nome de Jesus. E o diabo sabe disso. Ele sabe que se você tiver força para orar, você vai estar aceso. Você vai estar aceso e ele não tem como atingir você. Ele pode lutar ao seu redor, tudo quanto é jeito, mas se na hora de te atingir não consegue. Por quê? Você está com o altar aceso. Mas infelizmente nós tratamos um Deus vivo como se ele fosse morto. Os budistas fazem as suas orações a Buda, fazem as suas meditações na natureza, nos astros, 10 vezes por dia. 10 vezes por dia, num Deus morto, bem obeso ainda. Poucos entenderam. Jesus era magro, tanto que andava, fazia. Buda não, Buda era. Mas a gente entende o porquê que o Buda deles é bem gordão, com todo respeito. É porque lá houve muita fome.
E gente rica é gorda. É igual na África. Eu não fui para lá, mas em breve estarei lá, se o bom Deus permitir, fazendo a obra do Senhor Jesus. E aí, lá, se você chegar fininho, magrinho, as mulheres, as pessoas vão olhar e pensar que você é pobre. Porque os ricos lá são gordos. Aí elas olham e falam, esse tem dinheiro. Por quê? Lá as pessoas passam muita fome, passam a semana inteira sem comer, fazem sopa de barro. Então a visão deles de Buda é de um Buda rico. Tanto que Buda é gordão, grandão, e geralmente a pessoa coloca o que ali nessa imagem desse Deus minúsculo? Uma moeda. Você está entendendo a visão deles? Só que eles oram para esse Buda, clamam, fazem, acendem incenso, fazem um monte de coisa, aquele balaio de gato todo, 10 vezes no dia. E você e eu? Ah, pastor, eu estou numa média boa, uma vez por semana. Quando eu vou no culto eu oro. Seixenoe, alguém conhece Seixenoe? Eu conheço porque eu trabalhei com alguém da Seixenoe. Samuel também trabalhou. Eu chegava 4 horas, Samuel também 4 horas da manhã para trabalhar lá, de bicicleta. Eles já estavam fazendo as rezas deles. E falaram, aquele cheiro, a casa fedendo. Às 4 horas da manhã, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, meu Deus do céu. 16 vezes por dia eles adoram o Deus deles. Quem realmente é da Seixenoe. Não quem fala que é, mas não é. É regra deles. E nós? Isso não é para você responder para mim, é para você responder para você. Porque você está avaliando o que essa manhã? Como anda o que? Repita comigo, meu relacionamento com Deus. Em Provérbios capítulo 23, versículo 12. Provérbios 23, 12. Olha o que diz aí, olha. Aplica o teu coração a instrução e os teus ouvidos a palavra do conhecimento. Há uma outra tradução, até se você puder colocar aí. Aplica o teu coração à disciplina. Tem gente aqui que é disciplinado para comer. Tem gente aqui que é disciplinado para fazer exercícios. Tem gente aqui que é disciplinado para estudar. Tem gente aqui que é disciplinado para trabalhar. Só que aí a pessoa pensa assim, não, quem é disciplinado para treinar, para comer, para trabalhar, é porque sente alegria. Irmão, não sente. Quem sente muita alegria, aquela vontade, segunda-feira para levantar cedo para trabalhar? Todo mundo sente? Mas você tem que levantar, não tem? Não é uma opção. Você está japonês, você está estranho, você não sabe nem que mundo você está. Você acorda atordoado, mas não, tem que ir. Eu tenho que buscar, eu tenho que buscar meu trabalho, eu tenho que meu sustento. Então a questão aqui não é se você sente ou não, é uma decisão. Você nunca vai sentir vontade de orar. Vou dizer de novo, você nunca vai sentir vontade de orar. Pelo contrário, se você assistir um filme de 2 horas, e hoje com os, como que chama? Os séries, mas tem o nome dessas séries aí, os streamings, olha que inglês, hein? Os streamings, você passa 3, 4 horas assistindo as coisas, passa ou não passa? Vá orar 3 horas para você ver. Talvez aqui ninguém nunca conseguiu ficar ajoelhado 3 horas num dia. E eu posso dizer para você o que é ficar 3 horas ajoelhado, porque já fiquei muito mais do que isso. Não estou dizendo uma tese aqui para você. Ah, o senhor está orando 3 horas por dia hoje? Não, infelizmente. Mas já orei muito. Eu tenho certeza que as orações que eu fiz há 15, 20 anos atrás, estou colhendo hoje. Porque eu vou dizer um negócio para você simplesinho, arroz com feijão, para você entender, a gente encerrar. O diabo, olha aqui para mim por favor. O diabo, Caiame, o diabo exalta primeiro, e depois ele abate a pessoa.
Primeiro ele dá um casamento, primeiro ele dá dinheiro, primeiro ele dá fama, primeiro ele faz você subir num palco e um monte de gente aplaudir. Depois ele põe você no vício da cocaína, desgraça, te mata, te destrói. Porque o diabo trabalha assim. Ele exalta primeiro, ele dá corda para a pessoa, e depois de algum jeito ele destrói, ele mata. Porque a função dele é matar, roubar e destruir. Mas e a de Jesus? É para dar vida, e vida com o quê? Só que Deus não trabalha igual ao diabo. Deus é Deus. Como que Deus trabalha? Deus abate e humilha você primeiro, para depois te exaltar. Mas por que Deus trabalha desse jeito? Sabe por quê? Porque Ele tem que matar um negócio chamado ego, carne, vaidade. Ele tem que primeiro matar o velho homem. Essa palavra que alguns carregam, um crucifixo, tatuam uma cruz no pescoço, não resolve de nada, porque a cruz, ela tem que existir dentro do seu coração. E o que é cruz, pastor? Cruz é mortificação, é matar o que está aí dentro. Você é um cheio de prostituição. Você chega aqui, um homem sujo, que saía com todas as mulheres, usava elas tudo quanto é jeito, mulher casada, descasada. Você era uma mulher promíscua, você era um homem mentiroso. E aí você chega aqui, esperando, como muitos picaretas de pastores, falando: já deu certo, você é lindo, você é maravilhoso, e não confronta o seu pecado. Aí você sai daqui pensando: Deus vai me exaltar. Não, Deus não exalta ninguém. Primeiro Ele abate. Humilhai-vos debaixo da mão potente do Senhor, porque a seu tempo vos exaltará. Todos os discípulos, quando estavam perto de Jesus, perguntaram: quem de nós aqui, Senhor Jesus, é o maior no teu reino? Jesus olhou para eles e disse: o que for mais humilhado, o que se rebaixar mais, esse será o maior. Vocês estão entendendo, gente? Então, quando você começa a entender isso, a sua vida começa a andar de uma forma totalmente diferente. Olha só que coisa terrível. Nós, tendo um Deus vivo, o tratamos como se Ele fosse morto. Mas Ele é vivo. Ele não precisa que você esteja aqui para Ele te ouvir. Não. Tomando banho Ele te ouve. Andando de carro Ele te ouve. É lógico, tem que vigiar e orar. Fecha um olho e abre outro. Em pensamento Ele te ouve. Eu trabalho num lugar que não dá para orar. Dá sim. Começa a pensar em Jesus, vai glorificando, vai agradecendo, vai treinando. Eu gostaria que você aprendesse a treinar na sua mente, a estar constantemente ligado em Deus. Pensa comigo. Quando você está ligado numa oração, por exemplo, em Deus, acontece alguma coisa, irmãos, você vai ter uma resposta, uma reação espiritual, não uma reação carnal. Por quê? Porque você está se alimentando do Espírito, porque a sua carne é extremamente forte. Por isso que a palavra diz mortificação. Fala, até Jesus disse, e Ele falou de duas formas: literal e alegórica. Se o teu olho te fizer pecar, faz o que com ele? Se tua mão te fizer pecar, faz o que com ela? É melhor entrar caolho sem uma mão no reino dos céus, do que com o corpo todo você ser jogado no inferno. E aí vamos para a alegoria do que ele disse. Espera aí, você está na pornografia, está no inferno. Você vai, pode ser dizimista, pode dar dinheiro aqui, pode fazer o que você quiser. Você olha uma mulher na rua e já cobiça ela, está no inferno. Por quê? Porque o teu olho ainda não morreu. Isso não quer dizer que algum dia você não possa errar, ver alguma coisa. Eu estou dizendo isso. Vamos errar e depois se arrepende. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando os seus olhos são purificados pelo fogo, tudo muda. Você enxerga a vida de forma totalmente diferente. Mata a malícia, mata o oportunismo. Você não tem amizade para tirar proveito das pessoas. Você não se aproxima apenas para sugar. Não, você se aproxima para doar, para fazer. Você tem bons olhos. Quem que toma golpe? Quem que toma golpe? Quem já tomou algum golpe aqui?
Eu também. Mais de um, vários. Você acha que gente maliciosa e bandida toma golpe? Não toma, por quê? Todo mundo para ele é bandido. Todo mundo para ele não presta. E para nós? Todo mundo presta. Porque se você presta, todo mundo presta. É a mesma coisa do camarada que tem muitas ciúmes da esposa, da mulher. Tudo que ela faz, ele está ali. Sabe por que ele tem ciúme de você, filha? Porque ele não presta. E ele vai falar que você não presta. Ele não presta. Ele fez errado. Ele já te traiu. Ele traiu. Ele está errado. Aí ele quer colocar a responsabilidade na outra pessoa. Porque é a maneira como que ele vê a vida. E mulher é a mesma coisa. Ela olha para ele e quer, e massacra, e liga, e desliga, e vê, e põe detetive, e pega que nem aquela moça lá, o rapaz, coitado do empresário, saindo lá, a moça pegou um revólver. Alguém viu? Matou não, mas deu tiro, né? Não sei se matou. Não deu mais tiro porque engasgou. Aquele sentimento estranho. Isso aí é carne. A carne não é fraca não, irmãos. A carne ela é muito forte. Presta atenção. Você vê como a sua carne é forte. Se eu fizer alguma coisa que você ficar assim chateado, triste comigo, eu posso ter orado 10 anos por você, ajudado você e toda a sua família. Sabe a sua carne vai falar? Aquele pastor não presta, não vai mais lá. Ao invés de você vir aqui e falar: pastor, olha só, eu fiquei chateado com o que o senhor falou, que o senhor fez. Pastor, eu ouvi isso, ouvi aquilo. Pastor, é isso mesmo, vamos orar junto, vamos tentar resolver. Não, o seu orgulho de vou embora. É assim que você faz. De um dia você for sair daqui, venha, conversa com a gente, pode ir embora, não tem problema, você não está preso aqui. Mas não é aqui, é em qualquer lugar que você esteja. Entra com a porta aberta e sai com a porta aberta. Porque isso é sinal de grandeza. Amém? Não importa, irmãos. Então quando eu entendo isso, eu começo a me relacionar com Deus de forma diferente. Quando eu entendo isso, eu começo a me relacionar com as pessoas de forma diferente. E é para isso que nós estamos aqui na Santa Ceia, para sairmos daqui pensando se nós estamos tratando um Deus vivo como se fosse um Deus morto. E para encerrar, você sabe que a nossa carne, ela descansa quando era para nós estarmos alertas. Nossa carne esmorece. Enquanto Jesus estava orando, alerta, os discípulos estavam dormindo. Eram para eles estar o quê? Vigiando. Repita comigo: vigiando. E o que é vigiar? Prestar atenção. Está ali, abrir os olhos. Como a palavra diz, sobre o sono da indolência. Desperta tu que dormes, e eu te esclarecereis. É um despertamento espiritual que a igreja precisa. É um chacoalhão de Deus que o Brasil precisa. Para quê? Para vir a glória de Deus. Porque primeiro Deus abate, primeiro Deus humilha, para depois Deus exaltar um povo, exaltar uma igreja. Então, a nossa carne descansa no momento em que era para estar atento. Aí nós olhamos para Jesus descansando a carne, enquanto todos os outros discípulos dentro de um barco estão gritando apavorado no meio de uma tempestade. No meio da grande tempestade, Jesus estava fazendo o quê? Descansando, dormindo. Dormir quer dizer o quê? Descansar o quê? A carne. O barco parecia que ia afundar, meu Deus do céu. Mas Jesus não estava nem um pouco preocupado, estava tão despreocupado, porque ele estava descansando, dormindo. E todos os outros discípulos estavam o quê? Vigiando ou não? Ou estavam dormindo no meio da tempestade? Estava todo mundo olhando, gritando, pensando no que fazer. Vamos afundar, meu Deus do céu, que situação é essa? E agora, e Jesus lá, descansando. Sabe o que acontece? Nossa carne descansa enquanto Jesus está alerta. E Jesus descansa enquanto nós estamos alertas. Vou dizer de novo essa frase. Nossa carne descansa enquanto Jesus está alerta. E Jesus descansa enquanto a nossa carne está alerta. Como que você quer andar? Aqueles que são, Romanos 8, aqueles que são guiados pelo Espírito do Senhor, esses são filhos
de Deus. Mas os que são guiados pela carne não podem de jeito nenhum agradar a Deus. Então a nossa direção não vem do que sentimos, nossa direção não vem do que vemos, nossa direção vem da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pare de olhar para o outro hoje e olhe para dentro de você. E veja se você está descansando na hora que era para você estar alerta, ou alerta na hora que era para você estar descansando em Deus. Eu não sei o que está acontecendo com você. Eu não sei qual nível de aflição e de desafio que você está enfrentando. E eu não sei, nem posso te ajudar, eu não. Mas há alguém chamado Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou a verdade, eu sou o caminho. O que eu e você precisamos é de Jesus. Tem alguém vivo para dar um glória a Deus aí, glorificar? Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus.